E por fim chegamos à parte central do nosso quiasmo. É que nós, ao percorrermos o quiasmo, conseguimos comparar parte com parte e chegar à conclusão final que estes dois versículos estão relacionados um com o outro. Do lado esquerdo diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E do outro lado do quiasmo temos bem-aventurados que espera e chega até aos 1335 dias. Se no quadro anterior nós vimos que Cristo estava a falar da primeira ressurreição, que Daniel estava a prometer a Daniel que ele ia fazer parte dessa primeira ressurreição, aqui já não estamos a falar da primeira ressurreição. Porque este texto está a falar de uma ressurreição em que muitos dos que dormem, não todos, vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E se esta não é a primeira ressurreição, porque na primeira ressurreição só vão ressuscitar todos aqueles que dormem e que vão ser salvos, e na segunda ressurreição vão ressuscitar todos aqueles que dormem e que não vão ser salvos, então que ressurreição é esta? É precisamente a ressurreição especial que nós vimos em Apocalipse 1:7. Mas este texto está a acrescentar algo de mais. Está a dizer que nessa ressurreição especial não só vão ressuscitar aqueles que trespassaram a Cristo, que participaram na sua morte, mas também está a dizer que alguns dos salvos vão ser ressuscitados. Eu vou ler mais uma vez para que não haja dúvidas. Muitos dos que dormem vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Estamos prontos para saber o que é que isto tudo tem a ver com esta profecia dos 1335 dias. E se não conseguiram acompanhar até aqui o raciocínio, eu peço que agora prestem muita atenção, que esta profecia é muito importante para os tempos de hoje. Não serão só apenas estes os que trespassaram a Cristo que vão ressuscitar na ressurreição especial. Alguns dos santos, alguns dos salvos também vão fazer parte desta ressurreição especial. Então só nos falta ver o que é que isto tem a ver com 1335 dias. E quem são esses que vão ressuscitar na ressurreição especial para a vida eterna. Vamos começar por a profecia dos 1335 dias. Diz o seguinte: a natureza e comprimento dos 1290, que era o que estava no quadro anterior, e 1335 dias de Daniel 12, 11 e 12, só poderão ser devidamente compreendidas, se considerados dentro da estrutura de paralelismo profético do livro de Daniel. Okay? Para compreender, temos que entender isto como um paralelismo. Esse paralelismo comprovava que os 1290 e 1335 dias, Daniel 12, 11 e 12, compartilham a mesma natureza profética apocalíptica que os tempos e metade de um tempo de, por exemplo, Daniel 7:25 e das 2000 tardes e manhãs de Daniel 8:14. No livro de Daniel, o termo se refere, obviamente, ao contínuo mistério sacerdotal de Cristo no santuário, no templo celestial. Já a abominação desoladora subentende o amplo sistema de contrafação e esse ministério, construído sobre teorias antibíblicas da imortalidade natural da alma, da mediação dos santos, do confessionário, do sacrifício da missa, etc. Agora esta é que é a parte importante. Foi com base nestes princípios que Guilherme Miller chegou à conclusão de que tanto os 1290 anos como os 1335 anos se iniciaram quando? Em 308. Quando Clovis obteve a vitória sobre os visigodos arianos, passo esse decisivo na união dos poderes políticos e eclesiásticos para a punição dos hereges pelo catolicismo medieval. Os 1290 anos eram vistos como se havendo-se cumprido em 1798, quando foi aprisionado o Papa Pio VI pelos exércitos franceses. Ou seja, a profecia de 1290 anos começou em 508 e acaba exatamente na mesma altura da profecia dos 1260 anos, ou seja, 1798. E agora aquela que nos interessa,
os 1335 anos. Eram considerados como estendendo por mais de 45 anos, até ao término dos 1300 anos de Daniel 8:14, em 1843-44. Essa interpretação foi mantida pelos primeiros adventistas, observadores de sábado, e tornou-se na posição histórica da Igreja Adventista até hoje. Ou seja, as duas profecias de Daniel 12 são tempos proféticos que começaram os dois no ano 508, e um terminou em 1798 e outro terminou em 1843. O que é que isto tem a ver então com a ressurreição especial? É que no nosso quadro diz-nos que a ressurreição especial está relacionada com 1335 dias, ou seja, com o ano de 1843. Mas o que é que aconteceu em 1843? Que tem a ver com esta ressurreição especial, onde alguns dos salvos vão ressuscitar e aqueles que trespassaram Cristo também vão ressuscitar. Vamos ver. A mensagem do primeiro anjo veio com grande poder nestas cidades em 42 e 43. E é chegado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada amplamente no leste. Há uma grande obra diante dos nossos sanatórios do leste. A mensagem deve ir com poder quando a obra se está a terminar. Este texto parece-nos estar a dizer, e se nós formos estudar com um pouco mais pormenor, é que as mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas, começaram a ser pregadas em 42 e depois, na sua amplitude, mais em 1843. Será que é este o acontecimento que nos fala a profecia de 1843? Vamos ver? Para nós concluirmos isto tudo que nós estamos a ver, nós vamos ler a descrição que Ellen White faz da 7ª praga. E ela começa a descrever a 7ª praga e depois passa para o acontecimento seguinte, que é o quê? A ressurreição especial. E nessa descrição ela vai explicar quem vai lá prestar, quem vai participar, porquê que vão participar e porquê 1843. Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Esta é a mensagem central das profecias do livro do Apocalipse, é o livramento do povo de Deus. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. É verdade. Nas cenas finais, os justos contemplam com alegria, porque sabem que vem aí o seu livramento. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus com um som de muitas águas dizendo que está feito. O início da 7ª praga. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tão foi esse tão grande terremoto. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus descia a atravessar a atmosfera. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demónios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio à lembrança na parte de Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Nesta 7ª praga, no meio de toda esta destruição, a grande Babilônia será destruída. Grandes pedras de saraiva, cada uma de o peso de um talento, estão fazendo a sua obra de destruição. Os suntuosos palácios,
em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com glorificação própria. Desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus que estiver a retirar em cativeiro por causa de sua fé é libertado. Aqueles que na quarta lei dominical foram condenados à prisão, que estarão durante algum tempo nas prisões, serão libertados a quando da sétima praga. E chegou agora à conclusão de tudo o que nós vimos durante esta apresentação. Logo a seguir à sétima praga, há a ressurreição especial. Abrem-se sepulturas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Ou seja, a ressurreição especial, em que alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a morte eterna. Ainda antes da vinda de Cristo. E quais são os salvos que vão ser ressuscitados? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Irmãos, esta profecia é extraordinária. Todos aqueles que pregam as mensagens angélicas. Desde quando? Qual foi a conclusão que nós chegamos da profecia dos 1335 anos? Desde 1843. Todos os seres humanos que desde 1843 que se levantaram pelas mensagens angélicas, pela proclamação da fé na mensagem do terceiro anjo, que desde então até o tempo do fim proclamarem esta mensagem, eles serão ressuscitados nesta ressurreição especial. Amém. Isto quer dizer, irmãos, que nós podemos pertencer a este grupo. Esta promessa está-nos a dizer que todos aqueles do povo de Deus, desde 1843 para a frente, quer passem pela morte ou não, vão ver Cristo voltar nas nuvens dos céus. Os críticos de Ellen White apontam para ela, criticando, dizendo que ela não pode ser uma verdadeira profetisa, porque ela disse que iria assistir à vinda de Cristo. No entanto, as profecias bíblicas dizem que ela vai assistir à vinda de Cristo. Assim como cada um de nós, que faz parte deste povo que já hoje prega a mensagem dos três anjos. Esta promessa, esta profecia de Daniel 12 é para cada um de nós. Se nós pregamos as mensagens dos três anjos, mesmo que passemos pela morte, temos a certeza que vamos fazer parte desta ressurreição especial para ver Cristo com os nossos próprios olhos vir nas nuvens dos céus nos buscar. E só para concluir o texto, o outro lado, portanto, os outros que vão ser ressuscitados, aqueles que trespassaram a Cristo. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Esta é a cena da sétima praga e da ressurreição especial. Foi uma aventura que tivemos que percorrer aqui, vendo estruturas literárias, estudando o capítulo 12 de Daniel, vendo profecias que normalmente não se fala muito, como esta profecia das 1335 dias, que nos aponta para 1843. Para nós percebermos que todos aqueles que no tempo do fim pregam as três mensagens angélicas fazem parte do grupo que poderá ver Cristo a vir nas nuvens dos céus. Eu quero fazer parte deste grupo. Independentemente de passarmos pelo sono da morte ou não. A certeza é esta, irmãos. O povo de Deus tem este privilégio. Se tu vives a fé da terceira mensagem angélica, esta fé extraordinária centrada na justiça de Cristo, é que nos fala da justificação pela fé, que nos fala da santificação.
nos fala da reforma da saúde, nos fala de tantas verdades bíblicas, dos mandamentos, do sábado. Se acreditas em tudo isto, a promessa da Bíblia, a profecia é: tu podes fazer parte da ressurreição especial. Tu podes fazer parte de um grupo que vai ter o privilégio de assistir à cena mais gloriosa da história da humanidade. Quer ver o Rei do Universo vir em toda a sua glória, nas nuvens dos céus, buscar os seus filhos. Enquanto pensamos nesta maravilhosa promessa, enquanto pensamos realmente nesta profecia que se calhar nunca ouvimos falar, mas que nos mostra que Deus tem um plano especial para aqueles que vivem nestes últimos anos da história deste planeta. Deus quer que nós tenhamos este privilégio de assistir na primeira fila a este evento maravilhoso. Deus ama-nos e Deus quer que façamos parte destas últimas cenas deste planeta. Deus quer que façamos parte daqueles que vão assistir a tudo isto e que vão viver com eles eternamente.